Grilhões partidos. Os espíritos maus pululam em torno da terra em virtude da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja que eles desenvolvem faz parte dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. A obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, deve ser considerada prova ou expiação e, como tal, aceita. Evangelho, capítulo 28, item 81. 18. Novos esclarecimentos. O coronel Santamaria, no entanto, experimentava insopitável depressão moral ao término dos trabalhos. Convidado com a esposa a um chá no lar dos Sobreiras, não obstante o avançado da hora, aceitou o alvitre, tendo em vista poder confabular com o amigo em círculo mais reduzido, procurando esclarecimentos que se faziam urgentes. Durante o trajeto, quase todo feito em silêncio, os genitores de Esther, ensimesmados, repassavam as palavras do inimigo desencarnado, enquanto os amigos que a compreendiam a gravidade daquelas reflexões respeitavam-lhes a quietude. Chegados ao lar, as senhoras demandaram a intimidade da copa-cozinha a preparar o chá, enquanto os cavalheiros permaneceram na sala esperando. Foi o pai da enferma quem deu início à conversação. Não posso sopitar o desejo de ser leal para comigo mesmo e para com você, explicando-lhe que só a custo pude conter-me durante os atrevidos argumentos daquele mentiroso. O colega que esperava o desabafo deixou-o extravasar a mágoa, o estado de alma turbado. Ouvir alguém, prosseguiu quase rancoroso, na minha posição, agredir impunemente, desrespeitar e ameaçar a vida da minha filha e a minha própria, sem reagir, é demasiado esforço, mesmo para alguém de forte têmpera moral qual a minha. Tive ímpetos de revidar, altercar e, quiçá, não sei mesmo o que. Como você constata, redarguiu o sereno colega, o entendimento fraterno e o perdão são virtudes muito difíceis de vidas. Compreendo perfeitamente sua inquietação e posso aquilatar se eu não teria reação idêntica, embora haja sofrido angústia equivalente quando do problema de George, meu filho. Considere, no entanto, que o seu pensamento contundente ele revidou, identificando-o, o que não conseguira antes, e mais aguçado a ira e a rebeldia. É verdade, obtemperou o outro. Todavia, ele mente. Jamais feri alguém intencionalmente ou prejudiquei pelo prazer de afligir e perseguir. Nunca fui homem capaz de atitudes vis. Bem o sei, retrucou o anfitrião gentil. Ocorre, porém, que o gravame é sempre visto de forma infeliz por quem padece a ofensa, mesmo quando não desejamos magoar. Nossos atos, nossa linha moral de conduta, geram reações naqueles que não podem seguir ou compreender, que ignoramos. Enlameiam-se esses pobres na revolta e passam a odiar-nos. E se somos inocentes do mal que nos atribuem, indagou, deveremos sofrer a sua agressão como consequência do que creem ser injusta? Claro que não. Então, e nesse caso, por que nos persegue ele? Saberemos, com paciência saberemos. A precipitação é má conselheira, e o orgulho ferido sempre obscurece a clara visão das coisas, do mundo, da realidade, da vida. Enquanto aqueciam a água, as duas damas conversavam afavelmente. Dona Mercedes confortava a amiga. Não veja no ofensor um inimigo. Examine a dificuldade pelo ponto de vista dele e se apiedará. Certamente perturbado como está, não tem o conhecimento correto das coisas, crendo no que supõe exato.
Experimenta, portanto, terrível distúrbio da mente e do sentimento. Parece-me muito positiva a revolta maceradora que exteriorizou com ferocidade. É, porém, odiento, interrompeu a senhora Margarida. Como destila veneno, quantas ameaças e calúnias! Reserve-se serenidade, minha amiga. As coisas não são como parecem. Cada um conclui e age conforme melhor lhe apraz. Considere, em vez de doar-lhe a piedade que nos merece, você está magoada, vibrando mentalmente contra ele em razão de ser-lhe vítima. Se, todavia, houver sido ele o ferido anteriormente, não pelo que diz, mas por motivos que ele próprio ignora, a atitude tomada está errada, é certo, mas a sua reação também não está correta. Melhor aguardar os resultados, não com a indiferença, pois isso não seria viável. As formas exatas de proceder são, ainda, a piedade e a oração pelo perseguidor, conforme ensinou Jesus. Demais, ele já está em tratamento, o que prenuncia melhora próxima, saúde futura com paz geral. A mãe da obsessa, emocionada, meneou a cabeça afirmativamente e concluiu. Você tem razão, é verdade. Só o amor resolve. Então sigamos a sala, sirvamos o lanche. Com a chegada das matronas, o coronel Sobreira, desejando confortar o amigo e tranquilizá-lo, definitivamente expôs. Inocentes dos erros que nos atribuem, se experimentamos a injunção da dor, não significa isso um desequilíbrio das leis. Ocorre que uma cobrança, se não se refere a um débito próximo, torna-se haver quando pago de uma dívida antiga. É provável que vocês nada tenham com o perseguidor de Esther que lhe justifique a atitude. Aliás, nada escuda o homem, facultando-lhe desforço de qualquer natureza. É possível que, mediante a contenda e o ajuste com ele, se regularizem compromissos outros faltosos para com a consciência divina. Importante ressaltar que não é o que ou quem devemos, mas o débito em si, que sempre constitui abuso e desconsideração para com a realidade superior que rege a vida. Confiemos então em Deus e aguardemos sua sabedoria. Estamos hoje mais próximos da luz do que ontem nos encontrávamos e melhor elucidados que antes. Quando sabemos a causa, é mais fácil se evitarem os efeitos, e o inimigo conhecido é sempre menos perigoso do que o oculto. Levantou-se e aplicou delicado uma palmada no ombro do amigo, convidando. Ao chá, antes que esfrie. Entreguemos nossas preocupações ao Senhor e confiemos. O restante da visita transcorreu em agradável conversação, após o que os Santa Marias demandaram o lar algo renovados otimistas. Era o milagre da caridade, da palavra gentil, no momento próprio do esclarecimento paciente. Oportuno elucidar que o amorável Bezerra e nós outros acompanhamos os dois casais aos seus domicílios. Enquanto dialogavam, os sobreiras eram teleguiados mentalmente pelo instrutor, a fim de que a justeza dos conceitos propiciasse resultados positivos e lenificadores aos neófitos aprendizes da doutrina espírita. O verbo edificante é combustível divino, que gera renovação e força, plasmando construções superiores nos painéis mentais e materializar-se no mundo objetivo como realizações perfeitas. As considerações salutares e o estudo interessado das comunicações, após os trabalhos mediúnicos pelos membros da equipe, oferecem significativos resultados para todos. Devem-se analisar o conteúdo das informações, acrescentar elucidações aos pontos nebulosos, confabular, objetivando-se maior soma de benefícios. Médiuns e doutrinadores mais facilmente são convidados
a aduzir impressões, emoções experimentadas que visem a maior benefício para a melhora de técnicas, aprendizagem, correções necessárias. Contando com a presença dos benfeitores no recinto, o intercâmbio intuitivo para o aprimoramento de todos ensejará excelente contribuição que enriquecerá de experiências a equipe interessada, que mais sensível se fará ao controle dos espíritos superiores. No sentido oposto, a conversação vulgar, o comentário ácido, os apontamentos irrelevantes perturbam a psicosfera em que se demoram por algum tempo as entidades em tratamento, permitindo a quebra das defesas especiais e a invasão dos espíritos infelizes, a cuja convivência mental os membros do grupo se acostumaram, prosseguindo as inditosas obsessões de que não se desejam libertar. O término de qualquer ministério de desobsessão na esfera física, de maneira alguma, encerra os serviços de socorro e enfermagem espiritual. Conveniente os lidadores encarnados cuidarem da preservação psíquica superior do recinto, quanto da própria, demorando-se em reflexões e conotações sadias, aplicando em si mesmos as lições ouvidas. Mesmo quando as comunicações hajam apresentado maior soma de sofredores, os colaboradores terreno compete a meditação quanto ao futuro que os aguarda, caso não se resolvam a vivência das atitudes enobrecedoras. A programação especial de socorro a Esther e aos envolvidos no caso previa 2 encontros por semana para a desobsessão, em dias outros que facultassem a continuidade dos estudos doutrinários na sociedade e a realização do culto evangélico no lar, de forma a evitar-se perturbação ou acúmulo de tarefas. Rosângela, a jovem médium que exercia a função de auxiliar de enfermagem na casa de saúde, proibida de aproximar-se da obsessa, nesse comenos pôde observar insinuante modificação no semblante antes hostil da paciente, e durante o transcurso daquela semana, alguns sinais de ensimesmamento positivo, menos palidez facial, lenta e progressiva melhora. Diminuída a assimilação contínua dos fluidos enfermiços, graças ao afastamento do irmão obsessor, o organismo passava a recobrar paulatino controle das suas funções. Simultaneamente, no mesmo ínterim, assistentes do sábio instrutor auxiliavam a sofrida jovem, renovando-lhe as disposições, as defesas orgânicas e mentais. Ao terceiro encontro para assistência especializada, antes de os participantes adentrarem no recinto da desobsessão, Rosângela brindou os Santa Marias com as notícias auspiciosas das suas observações, animando-os amorosamente. Dominada pelo júbilo momentâneo, Dona Margarida abraçou-a e beijou na testa maternal. Como poderemos agradecer a Deus as bênçãos que ora recolhemos sem merecer? Interrogou num arrobo espontâneo. Amando e servindo como vem fazendo, respondeu a médium sensibilizada. O Pai não deseja a punição de nós outros, os pecadores, mas nosso arrependimento em forma de renovação e ação valiosa e proveito nosso dos demais. O relógio anunciou às 19h30, que indicava um momento de iniciar-se a preparação para os serviços da caridade. Todo o grupo penetrou a sala reservada ao ministério mediúnico com gravidade em silêncio. Operosos, diligentes mensageiros espirituais, vinculados ao labor da noite, haviam acionado a aparelhagem promotora da asepsia psíquica ambiental, bem como dos cooperadores, porventura atingidos por alguma imprudência e por
petardos venenosos atirados pelos adversários da paz, das vezes passadas em esfera de oração. A leitura e consequentes comentários de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, no capítulo 23 da Obsessão, facultou valiosas lições, predispondo favoravelmente para o complexo quão importante ministério. Apontamentos proveitosos elucidavam o texto em perfeita consonância com a página evangélica logo depois meditada. Após a prece, assinalada pelo fervor do coronel Sobreira, o instrutor Bezerra, através de Rosângela, transmitiu as informações necessárias, convidando-a à acurada oração e concentração harmônica dirigidas ao enfermo espiritual. O perseguidor, em hibernação, graças ao sono provocado por indução sugestiva, de quando em quando se agitava, presa das imagens mentais danosas de que se alimentava intimamente. O carinho que lhe era dispensado pelos enfermeiros desencarnados acalmava-o, inspirando compaixão e socorro no desvario a que se entregava. Desperto pela interferência do mentor, esse se fez-lhe visível, provocando inesperada emoção. "Anjo venerando!" exclamou. "Eu sei que há anjos bons como há os demônios que nos escravizam. Tenho sido vítima de demorado desgosto e fui encaminhado por nobre conselheiro da justiça a proceder à cobrança própria." Relanceando o olhar pela sala, indicou o coronel Santamaria e complementou: "Aquele homem infelicitou-me, destruindo quase os seres mais queridos que possuo. Não satisfeito, persegue-me aqui. Estou conduzido por estranha força que o ajuda. Rogo socorro e proteção." "Sou teu irmão", esclareceu o nobre espírito, "esforçando-me pela tua paz. Como te utilizas de Esther para afligi-la, aqui te trouxemos para que te comuniques com o adversário e este se reabilite contigo, recorrendo a outro médium, o nosso irmão Joel, por cujos condutos entretiveste os diálogos passados." "Conheces o meu drama?" "Sim, estou a par do engano doloroso que os junge uns aos outros, em arremetidas de insensatez e loucura. O mal é sempre pior para quem o cultiva. O teu conselheiro equivocou-se conduzindo-te a grave erro. Falaremos sobre isso depois. Agora ouve o que tem a dizer-te e fala, apresenta o teu problema na condição de quem espera reparação, e não como quem sucumbiu irremediavelmente. Não és mau, ignorando a verdade enfermaste. Não te é ilícito prosseguir na corrida desenfreada para a desdita pessoal. Para e refreia o desequilíbrio. É tempo. Vem, envolve o companheiro que te espera. Vê, aguarda-te ele com amor. Absorve-lhe as energias agradáveis. Fala. Observamos que o inditoso vingador, atraído pelo magnetismo do guia, dulcificado por primeira vez, acercou-se do médium em profundo transe inconsciente e, envolvido pela aura e fluidos que se exteriorizava do sensitivo, incorporou-o. Fala, repetiu o mentor. Quem seria o conselheiro da justiça a que se reportara o sofredor? Pensava eu. Desejei interrogar o amigo dileto. O momento, porém, não comportava outras informações. Aquietei-me, aguardando, aprendendo mais pela observação e pelo serviço ao próximo. Teria oportunidade de referir-me ao assunto. Observei que os cooperadores encarnados, em recolhimento,
pressentiam a magnitude daquele momento. Pairavam expectativas felizes e uma aragem suave penetrava-os agradável, balsâmica. O círculo em oração mantinha os elos da concentração em perfeita identidade, ligando-se uns aos outros por delicados filamentos luminosos, cujo teor vibratório atestava a potência mental e moral de cada. O médium doutrinador, auxiliado pela inspiração do diretor espiritual, em admirável fenômeno de clarevidência, passou a registrar a cena que se desdobrava além da esfera física. Perfeitamente sintonizado com o labor que realizávamos, teve aguçados os sentidos, adquirindo consciência correta do abençoado esforço, prestes a colimar no diálogo iluminativo. Ajuda-o com o teu amor, escutou na mente a voz do instrutor falar-lhe. Mais amor do que palavras necessita ele. Atende-o. Sê bem-vindo, meu irmão, saudou-o sem interromper as ligações que o retinham em nossa esfera de ação. Emulado pelo convite, o visitante, com hesitação e laconismo na voz, falou: Sou infeliz.